Smashing Machine é a clara tentativa de The Rock tentar ser indicado e talvez vencer o Oscar de melhor ator. E isso me dava muito medo. Esse era um filme que eu tava muito com o pé atrás. Filme da 24, dirigido pelo Benny Safdie, um dos irmãos Safdies que agora se dividem. Ele faz The Smashing Machine e o irmão dele, o Josh Safdie, vai fazer o Mark Supreme, que também estreia agora para essa temporada de premiações. Não gostei do trailer do filme, achei bem cara de cinebiografia, de ascensão e queda, e bem essa cara do The Rock tentando só se promover para o Oscar, e fiquei com esse medo dessa divisão dos dois irmãos, né? A gente viu que com os irmãos Coen parece que não deu tão certo a divisão deles, que sempre trabalharam tão bem juntos, assim como os irmãos Safdie sempre trabalharam tão bem juntos. Digo que eu estava errado, pelo menos na minha opinião, porque eu acho que esse filme talvez ele gere alguma divisão, porque ele é um filme um pouco estranho, e eu falo estranho no bom sentido, estranho até no sentido da gente ter algumas expectativa não, eu acho que esse filme vai ser bom, esse filme vai ser ruim, tô torcendo pra ele ser bom. Não, no sentido de, a gente tem expectativas baseado no que a gente conhece desse tipo de cinebiografia, e o filme ele meio que vai rompendo com essas expectativas, rompendo com essas antecipações que a gente faz, tanto em termos de trama, digamos assim, para onde o filme vai, de onde ele vai sair, qual vai ser a modulação dramática dele, ou como que ele vai trabalhar essa lógica, possivelmente, de ascensão e queda. Mas não só isso, até como trabalha os personagens, até como ele filma, acima de tudo, os personagens. Aqui ele não vai seguir a batida tradicional de ascensão e queda que a gente está acostumado. Inclusive, a ascensão ela quase não interessa ao filme, né? Ela é muito rápida no início, e o que interessa é muito mais esse filme sobre esse desgaste no meio, sobre essa destruição do personagem, tanto física quanto psicologicamente, que vai acontecendo, né? Então, a gente tem esse lance até um pouco complexo da gente se aproximar muito desses personagens, mas tudo ser muito pelo ponto de vista desse protagonista que não se abre tanto assim, digamos assim, né? Que é esse cara mais fechado, esse cara em uma espécie de conflito interno o tempo inteiro. E até aí passa muito a figura da Emily Blunt, que eu acho que é uma atuação muito boa, mas é uma personagem que o filme mesmo brinca em certo momento quando ela diz para o protagonista, para o personagem do The Rock, que eu já adianto que os dois estão muito bem aqui. E ela fala, você não me conhece, e eles estão juntos já há um bom tempo, você não sabe exatamente quem eu sou, você não me conhece. E o filme meio que abraça um pouco essa lógica a partir do momento que é muito íntimo a esse protagonista, né? Então, essa busca por se aproximar dele faz, inclusive, com que essa personagem ela esteja sempre ali presente, ela esteja pairando a vida do personagem, ela esteja nesse relacionamento extremamente conflituoso e complexo deles, mas a gente nunca tem um desenvolvimento real, a gente nunca conhece essa personagem totalmente. Assim como a gente não chega a conhecer nenhum dos personagens totalmente. Em muitos filmes isso seria um problema, mas eu acho que aqui, para essa lógica meio até experimental, em certo sentido, do Benny Safdie, eu acho que funciona muito bem, né? É um filme que ele vai brincar, inclusive, com essa estética muito própria de um cinema de película anterior, de um cinema muito desse período, inclusive, que o filme vai se passar, mas rompendo ao mesmo tempo com essa expectativa do filme de Oscar, né? Daquele filme mais quadradão que a gente sabe de onde ele vai sair, para onde ele vai chegar, inclusive. Claro, ele tem como base a história real do personagem, mas a gente que talvez não conheça tanto a história desse personagem, a gente cria uma expectativa, inclusive de superação e coisas do tipo, e o filme ele vai até criando uma espécie de anticlímax atrás do outro, bastante intencional, digamos assim, né? Então a gente espera, por exemplo, que ele vai ter uma recaída em certo momento, a gente espera que ele vai ter uma grande ascensão em outro momento, e o filme ele meio que vai rompendo com essas dinâmicas, como eu disse, gerando uma sensação meio estranha em certo sentido, porque a gente tenta antecipar aquela lógica de eu já vi esse filme antes, eu sei pra onde ele vai, e aos poucos ele meio que
vai virando outras coisas, ou ele vai dando essas quebradas em muitos momentos. E isso passa muito pela escolha estilística aqui do Benny Safdie, né? Os irmãos Safdie, eles têm muito essa lógica meio claustrofóbica de filmar, né? De filmar os personagens de uma forma muito fechada, e os filmes dele geralmente são personagens falando muito rapidamente, né? Então, filmes que geram uma espécie de ansiedade muito grande, digamos assim. E aqui não tem exatamente essa ansiedade, o filme não tem exatamente essa velocidade toda. Ele avança até com um ritmo muito próprio, digamos assim, né? Às vezes um pouco até mais lento, até às vezes um pouco meio sem a gente entender o como ele tá se desenvolvendo, ou ele falta uma espécie de desenvolvimento, o que aqui eu não acho que chega a ser exatamente um problema, mas ele vai filmar com essa proximidade muito grande, né? Então vai ter alguns planos mais longos e planos muito fechados, né? Então close-ups muito fechados. O que ele vai fazer muito, inclusive, é uma lógica bastante documental até do filmar. Então vai ter muito daqueles zooms, ou quase que a câmera que perde os personagens em dado momento. Uma câmera que não vai... A fotografia aqui eu acho ela muito boa como um todo, para toda a funcionalidade da narrativa, mas ela não vai buscar em nenhum momento um embelezamento muito grande, apesar dessa lógica que eu falei, essa dinâmica da textura da película e tudo mais, até para remeter um pouco da época, mas não só isso, para dar esse ar meio de íntimo, de documental que eu tô falando pra vocês. E até nesse sentido, essa lógica de filmar perto, filmar com muitos zooms, ele vai muitas vezes buscar, e às vezes até sem cortar em planos mais longos, filmar o personagem pela nuca, né? Aqui essa lógica da nuca é quase como se tivesse alguém com uma câmera acompanhando a intimidade desse personagem tão solitário, que tem quase como se ele tivesse um amigo, e depois a gente descobre outro amigo, mas que meio que ele vive nesse meio, e ele vive pelas vitórias dele, ele quase que não tem uma conexão exatamente com o mundo externo, né? Até um outro amigo que ele faz, ou alguém que tem uma relação ali meio conturbada que a gente nunca conhece, a gente só escuta ele ligando para esse outro personagem, mas a gente nunca vê ele realmente interagindo. Inclusive a personagem fala que ele tava se divertindo muito, saindo, bebendo e tudo mais, e a gente não vê ele fazendo isso, né? Então entra muito dentro da dinâmica desse personagem nesse mundo específico, e a relação dele como alguém que vive para lutar e, acima de tudo, vive para vencer. E o filme ele adota esse tom muito sombrio até em algum sentido, né? Esse tom mais pesado de ser um personagem que ele vai meio que se destruindo internamente. E mesmo as expectativas que a gente poderia criar dele em relação a uma violência, digamos assim, né? Porque ele é esse personagem muito forte, ele tem alguns conflitos verbais, né? De discussões muito acentuadas com a namorada ali, né, com a personagem da Emily Blunt, mas o filme ele nunca acontece o que talvez a gente pudesse acreditar também nesse sentido que vai acontecer. Enfim, eu acho um filme estranho, como eu disse. O estranho pode ser muito ruim pra muita gente. O estranho pra mim aqui é uma grata surpresa, né? Eu achava que The Smashing Machine poderia ser aquele filme meio quadrado, pensando só em categoria de premiação nossa. Inclusive, eu acho que ele só vai ser indicado em categorias de premiação. Acho possível que tanto Emily Blunt quanto o The Rock sejam, ou Dwayne Johnson sejam indicados. Não acho que vai muito além disso, talvez, nas indicações dele, mas eu acho que é um filme muito mais do que esse filme que a gente tá acostumado a ser filme meio que quadradão pra indicação de Oscar de atuação. Enfim, nada me empolgava nele, apesar de eu adorar os irmãos Safdie, mas tudo que eu tinha visto do material anterior e toda a proposta do filme, todas as declarações também do The Rock querendo se vender agora como um ator sério e coisa do tipo, não me instigavam muito, mas o resultado final e toda a sua estranheza é muito mais atrativo, muito mais gracioso do que eu esperava que seria. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso de cinema e crítica de cinema. Por hoje é isso e corta.